passo a passo para você fazer esse coelho de Páscoa. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e a gente segue aqui no vídeo de hoje fazendo esse coelhinho para você utilizar aí nas suas festas de Páscoa ou adaptar ele para utilizar nas suas festas fazendinhas, nas suas festas de jardim. Uma possibilidade gigantesca que você tem de utilizar essa peça nas suas festas, nas suas decorações. Então, vamos embora pro vídeo, que aqui você já sabe. Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Olha só o que a gente vai fazer hoje. E já tô eu aqui com minha bancada toda preparada para a gente dar início a mais um vídeo aqui do canal. E eu vou te mostrar, todos os materiais que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Mas se você acompanha o canal, você já sabe. Não se preocupa, porque você tem 2 lugares a mais para conferir a lista completa dos materiais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição e também vou deixar lá no nosso Instagram, no @canal Você Faz, Você Decora. Toda semana a gente publica um pôster exclusivo dos materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora, que eu tô doido para montar mais essas peças lindas para Páscoa. Então vem aqui de pertinho para você conferir todos os materiais que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje. Vou começar aqui mostrando os coelhinhos de isopor que a gente vai utilizar. E aí, vou precisar de 2 pedacinhos de compensado de 10 milímetros. Vou precisar da pedrinhas. Dessa vez a gente vai utilizar a branca da Decopedras. Vou utilizar, fita Naja, a minha fita do coração. Além da fita, a gente vai utilizar fio de malha e uma passamanariazinha laranja para a gente fazer um acabamento. Vou precisar de serragem. Vou utilizar ovinhos de isopor decorados, um pedacinho de juta. Vou utilizar uns raminhos verdes aqui de um buchinho velho que eu tinha. E para a gente produzir a nossa peça de ferramenta, a gente vai precisar de alguns palitinhos de algodão doce ou de churrasco. Vou precisar de martelo e alguns pregos. Vou precisar de pincel, tesoura, pistola de cola quente. Vou precisar de uma caçambinha com um pincel e uma colher para a gente fazer a preparação da massa. E falando nela, tá aqui, massa acrílica da Ikine. Hoje eu tenho uma dobradinha, massa acrílica e cola de cola, a minha cola preferida. E aí eu vou também utilizar uma tintinha PVA, uma tintinha de parede e um pouquinho de água para a gente fazer a nossa mistura, preparação da tinta. Então, esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora trabalhar. Deixa eu apresentar para vocês esses coelhinhos maravilhosos de isopor da Styroform, que você encontra também na Só Isopor. Ele tem 2 tamanhos. A referência dele, é coelhinho oco. Esse aqui é o médio. Ele tem 340 milímetros, ou seja, 34 centímetros. E esse é o grande. Ele tem 420 milímetros, ou seja, 42 centímetros aqui de comprimento. Como você já sabe, eu deixo todos os caminhos para você adquirir os materiais aqui na descrição. Deixa eu mostrar para você como é a peça. A peça, ela vem 2 bandinhas. É oca por dentro, por isso que a referência é coelhinho oco. Ele encaixa, certinho, formando um coelhinho. A mesma coisa aqui no grande, A gente vai trabalhar muito com essas peças da Só Isopor. Inclusive, se você ainda não conhece, você está perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque a Só Isopor é uma das maiores distribuidoras de peças de isopor para decoração. A loja fica lá em São Paulo. Eu já tive o prazer de ir várias vezes e eu fico enlouquecido quando eu vou na Só Isopor. Então, Só Isopor, um beijo bem grande para vocês. Um beijo especial aos meninos e às meninas que me atendem pelo telefone, que despacham os meus pedidos aqui para Paraíba. Eu recebo tudinho no conforto aqui do meu ateliê, do meu estúdio. Então, muito obrigado
aí o pessoal da Só Isopor por essa parceria que já dura muitos anos. Então, ó, coelhinho oco, a gente vai começar primeiro a preparação dele, porque vocês sabem de que eu não trabalho fazendo absolutamente nada usando isopor limpo. Eu sempre faço uma misturinha, e essa misturinha a gente usa a massa acrílica, mas antes disso eu vou fechar aqui a minha peça. Por isso que eu tenho aqui ó, uns palitinhos de... Esse aqui é de algodão doce, mas você pode usar aí o palitinho de churrasco que tá do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui, ó, alguns palitinhos no encaixe para ele ficar mais seguro aqui quando eu for fazer o fechamento. Então, são pedacinhos pequenos para ele não ultrapassar aqui a nossa peça. Ele é apenas para facilitar aqui o fechamento e ficar bem grudadinho. Então, ó, usei aqui alguns palitinhos. Olha só. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a cola branca. Vou passar aqui ó, no encaixe. Inclusive vou melecar bem aqui os palitinhos, para eu fazer a junção aqui do meu coelhinho e ele deixar de ser duas bandas, passar a ser um coelhinho único. Então vou passar cola. A intenção é realmente a gente grudar. Eu melo bem os palitinhos para que quando ele entrar na outra metade ele fixe bem. E aí a gente tem aqui ó, um coelhinho ele todo fechado. Então fiz isso, passei cola, espalhei bem a cola. Agora eu vou juntar aqui a minha outra metade. E aí pode pressionar para ele fazer aqui um encaixe. Vou repetir o processo aqui nesse outro. Coelhinhos fechadinhos aqui. O que é que eu vou fazer agora? Enquanto seca, eu vou preparar aqui a minha misturazinha com a massa acrílica da Ikine. Então, você sabe que essa misturinha a gente usou muito no nosso especial doceria para produzir as nossas peças, os nossos doces gigantes. Então, ó, vou colocar aqui 5 colheres de massa. É uma misturinha proporcional, certo? Vou colocar agora 5 colheres de cola branca. E aí você me pergunta, Vitor, eu posso utilizar a massa comum ou tem que ser a massa acrílica? Você pode utilizar qualquer massa. Eu sempre digo o seguinte, de que a massa acrílica ela é mais forte do que a massa comum. Até mesmo porque você pode... essa aqui é exterior e interior. Você pode aplicar fora ou dentro de casa, do ambiente. Então ela é mais forte. Então consecutivamente ela deixa a nossa peça um pouco mais fortalecida em relação à massa comum que a gente usa. Então, se você puder, a diferença de preço não é grande. Dá aí prioridade para usar a massa acrílica. 5 colheres de massa, 5 colheres de cola e 5 colheres de água. Então essa vai ser a proporção aqui da nossa misturinha. Vou usar um pincel aqui ó, para mexer. Vou misturar bem. A intenção é que a gente deixe essa misturinha aqui o mais uniforme possível. Então vai misturando aí com paciência para que a massa, a cola e a água elas se misturem, formando uma misturinha mais macia, vamos dizer assim. Qual é a importância da cola nessa mistura? A gente sabe que a massa ela é um pouco seca, então a tendência é
ela de fato, quando secar, ela ficar um pouco quebradiça quando a gente aplicar na peça. Quando eu misturo a cola, eu faço com que a cola dê uma liga melhor à massa, evitando que ela fique quebradiça com facilidade. Então é uma peça, lógico, que não pode levar a queda e tudo mais, mas ela fica bem firme. Eu já tenho utilizado essa mistura várias vezes. É um início do processo de empastelamento simples que a gente faz nas peças e dá muito certo. Por que eu diluo com água? Porque a aplicação do pincel é mais fácil. Então quando eu aplico essa misturinha com o pincel, ele quase não deixa marcas na peça. Quando eu aplico essa misturinha com o pincel na peça, ele quase não deixa marca. Então essa é a vantagem da gente pincelar. Tem gente que passa com espátula, depois tem que lixar. Então com a aplicação do pincel, fica fácil a gente fazer essa aplicação. Se você prestar atenção, toda a peça de isopor, a estrutura mesmo do isopor, a gente vê que tem umas bolinhas. Então quando a gente usa a massa, a camada da massa ela dá uma uniformizada na peça. Então tirando essas bolinhas que a gente vê, essas marquinhas comuns do isopor. Aqui eu vou pincelar. A misturinha está rala, então ela não vai interferir em nenhuma da nervura aqui da peça. A peça vai continuar com a característica do coelhinho. Ela só vai meio que tapar esses buraquinhos que o isopor tem. Então qual é o processo aqui? Eu vou dar... São 3 camadas que geralmente eu utilizo. Entre uma camada e outra eu espero secar bem. Então dou uma camada, espero secar bem, dou a segunda camada, espero secar bem e venho com a terceira e última camada. Então toda peça de isopor que eu trabalho, esse é o meu habitual. Eu sempre faço essa misturinha e passo aqui nas minhas peças de isopor. Inclusive, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima nos cards o linkzinho aqui da nossa maratona de doce, do nosso especial doceria. Vou deixar aqui em cima o nosso link do especial doceria para você assistir e ver o quanto que a gente utilizou essa misturinha para a fabricação dos nossos doces gigantes. Depois me diz lá o que você achou. Essa misturinha seca rápido. Então é bem legal a gente também trabalhar com ela por conta disso. Esperar secar entre uma camada e outra para a gente dar aqui seguimento à nossa peça. Enquanto nossos coelhinhos secam, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a tinta PVA. Estou usando aqui esse marrom. Peguei aqui 2 pedacinhos de compensado de 10 milímetros. E qual foi a minha medida? O tamanho do coelhinho. Eu cortei para que o coelhinho ele ficasse dentro aqui dessa base. Não vou deixar ele solto, até mesmo porque eu quero fazer uma decoraçãozinha aqui ao redor dele, para ele ficar mais bonitinho, a peça ficar mais atrativa. Então eu cortei pedacinho mesmo simples de compensado, que ele vai ficar apoiado aqui. Para a gente fazer essa decoração, o que é que eu vou fazer? Vou pintar. Estou usando aqui a tinta PVA, mas você pode utilizar qualquer tinta. Esmalte sintético, tinta de parede, a PVA como eu estou usando, tinta para artesanato, porque na verdade é só um acabamento a mais para a gente dar aqui na nossa base, porque a gente vai colar a juta e vai fazer ainda a decoração aqui da peça. Então não se preocupa muito. O ideal é que você pinte de uma cor escura, porque isso aqui a gente vai simbolizar como se fosse o chão. Então vou passar só uma camada. A tinta PVA ela fecha bem, então uma camadinha aqui já é suficiente para nossa base ficar prontinha aqui para a gente seguir. Então vou pintar as 2 bases, esperar secar bem, até mesmo porque a gente vai trabalhar com cola. Então isso aqui precisa estar bem sequinha, que é para poder a gente dar seguimento. Então, ó, basezinha pronta. Vou fazer isso aqui com a outra. Deixa eu te pedir logo para você não se esquecer. Deixa eu te lembrar.
Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, então se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação. É muito legal quando a gente ativa o sininho. Eu, pelo menos nos canais que eu acompanho, eu me inscrevo e ativo logo o sininho. É muito massa porque a gente fica despreocupado, né? O YouTube se encarrega de nos avisar todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo, né? Do canal que a gente segue. Então, segue aí o nosso canal. É uma alegria ter você aí fazendo parte da nossa família. E ativa o sininho da notificação. Não esquece de deixar um comentário. Me diz aí se você está gostando do vídeo. Me fala de onde é que você mora. Eu respondo todos os comentários. Então bora conversar. Vasezinha pintada, agora é esperar secar pra gente dar seguimento aqui no nosso coelhinho. Coelhinhos já estão secos, o que é que eu vou fazer agora? Vou preparar a minha tinta. Eu disse no início do vídeo que eu ia utilizar a tinta de parede mesmo. Tenho preferido, na verdade, utilizar ela por ser mais barata. Esse é o principal motivo. Eu uso a tinta Pintalar da Ikine. E a preparação é conforme a embalagem mesmo da tinta indica. Então eu pego um pouquinho, faço a diluição com um pouquinho de água, na medida que a lata indica. E aí depois eu vou e aplico. Dei três camadinhas de massa. Como eu falei para vocês, obedecendo aí a secagem de uma camada para outra. Vou mostrar para vocês a diferença dele depois que ele está emassado. E o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o meu coelhinho que já está com as 3 camadas de massa e vou aplicar aqui a tinta normal mesmo, com um pincelzinho. Vou também aplicar 3 camadas. E aí você me pergunta, Vitor, por que a necessidade da gente aplicar 3 camadas? E eu sempre digo de que é mais mesmo para proteger a peça. Além de deixar um acabamento mais bonito, mais uniforme, é mesmo para proteger, para que a peça fique um pouquinho mais rígida, uma vez que é isopor. É bem interessante de que o próprio peso dele, quando ele está sem limpo, né, o isopor puro, a peça pura, e a peça que está emassada, a gente percebe de que fica realmente um pouquinho mais pesada e é nítido. Então eu vou aplicar aqui as 3 camadas de tinta, esperando secar de uma camada para outra. A tinta lavável, ela seca muito rápido. Então se você tem um solzinho aí na sua casa, você pode colocar no sol. Se não tem problema, você vai ver que seca bem rápido. Até mesmo porque a massa ela chupa essa umidade da tinta, então acelera o processo de secagem. Vou passar aqui as minhas 3 camadas e aí a gente volta para dar sequência aqui à preparação do nosso coelhinho. Já estou aqui com minha peça prontinha para a gente ir para o acabamento final aqui do coelhinho, que é a aplicação das pedrinhas aqui da Decopedras. Então vou trabalhar com a pedrinha branca, mas você pode fazer o seu coelhinho aí com qualquer cor das pedrinhas. Eu compro um saquinho assim de 1 kg. Tem várias cores, inclusive eu vou deixar aqui no card o jujuba gigante que a gente fez no especial doceria, onde a gente utilizou várias cores das pedrinhas da Decopedras, para você ver a possibilidade gigantesca que você tem para utilizar as pedrinhas e deixar as suas peças maravilhosas. Bem baratinha, tem o endereço onde você pode comprar. Então se liga aí na descrição, tá tudo aqui embaixo. Já te disse, vou repetir que a gente também deixa um post lá no nosso Instagram. Então se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, é o @canal Você Faz, Você Decora. Então toda semana a gente faz uma publicação do pôster do nosso vídeo, onde a gente descreve toda a lista de material e marca lá todos os fornecedores dos materiais que a gente utilizou. Então não deixa de seguir a gente lá, porque é mais um canal aí que você tem, tanto para ficar juntinho de mim, como também para acompanhar os bastidores aqui da nossa produção. Tô aqui ó com as 2 peças, vou mostrar bem de pertinho as duas para você ver a diferença do acabamento com a massa e com a tinta, e a peça crua, como dá uma diferença grande aí na
no visual final da nossa peça. Então vem aqui pertinho para você ver a diferença que ficou. Então, ó, essa é a peça crua, tá vendo? A gente compra ela dessa forma. Então, ó, percebe que o isopor tem essas bolinhas que são próprias mesmo do isopor. E essas marquinhas, tá vendo? Que são a marca da prensa. E olha a diferença da nossa peça emassada e pintada. Então, você já não vê mais as bolinhas, tá vendo? Do isopor. Você vê levemente a marquinha da prensa, mas muito mais suave do que, na verdade, o que é. Então, olha a comparação das duas peças, a diferença que fica essa preparação que a gente faz com a massa e com a tinta. Essa é uma preparação padrão que eu faço com quase todas as peças de isopor que a gente usa aqui no canal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou preparar minha cola. Vou usar a cola pura. Por que eu uso a cola pura? Para fazer essa aplicação da pedrinha na peça de isopor. Como a pedra, ela é pesadinha porque é pedra, mesmo ela sendo triturada, ela sendo grãozinhos fininhos, ela não deixa de ser pesadinha. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar a cola pura e vou dar uma camada de cola aqui na minha peça, que a gente diz assim, uma camada mais generosa, que seria uma camada mais grossinha, sem a gente esticar muito a cola na peça, até mesmo para ficar mais fácil das pedrinhas grudarem aqui na cola. Então eu vou passando aqui, ó, a camada de cola. Da mesma forma, a cola, como ela é úmida, e ainda mesmo a gente tendo dado 3 camadas da tinta, a massa a gente percebe de que ela chupa ainda a umidade da cola. Então eu sempre gosto de ir passando aos pouquinhos por parte aqui da peça e vou aplicando as pedrinhas. E aqui ainda tem a desvantagem que, como eu trabalho no ar-condicionado, o ar-condicionado também puxa um pouquinho da umidade, então acelera aqui o processo de secagem. Então, ó, dei uma camada mais generosa aqui da cola. A camada generosa não significa que tá grossa demais ao ponto de escorrer, ela tá bem fechadinha aqui, mas tá sem escorrer. Ó, dá uma olhadinha aqui de perto. E agora é simples, ó, eu uso uma caçambinha só para por excesso cair aqui dentro, e aqui eu vou, ó, aplicando a pedrinha aqui, ó, em toda a extensão da minha peça que eu passei a cola. Tirei o excesso, tá vendo que já não cai mais. Vem ver aqui de pertinho como é que fica esse processo de colagem. Sem mistério nenhum, tá vendo? Vou passar aqui agora na parte de baixo. Camadinha mais grossinha da cola. Aqui eu encosto mesmo, ó, nas pedrinhas que eu acabei de colar. Por isso que não tem problema de você fazer por parte aqui da peça. E aí eu vou passando e vou aplicando a pedrinha. As pedrinhas são grãozinhos pequenos, tá vendo? Olha só. Se ficou alguma falhinha, não tem problema. Dá um pontozinho de cola. E aí você vem e aplica a pedrinha aqui por cima. E ó, tudo certo. Olha só a diferença dessa textura com a pedra e a peça lisa. Então a pedrinha ela vai dar um efeito muito bonitinho aqui no nosso coelhinho. Além de ter esse brilhozinho que é próprio das pedrinhas da Decopedra, a peça vai ficar maravilhosa. Vou continuar esse processo aqui de colagem aqui na nossa peça como um todo. Coelhinho aqui, ó, já todo com a pedrinha. O que é que eu vou fazer agora para a gente finalizar a preparação do nosso coelho? Peguei a cola branca,
vou dar uma diluídazinha aqui com água, um pinguinho de água só para quebrar mais essa consistência grossa que a cola tem. Inclusive esse é um segredo que você pode utilizar tanto para aplicação em cima da pedra, de brocal, de serragem. É um efeito que é um truquezinho muito utilizado pelas escolas de samba, que é pra gente fixar. O que é que acontece? Dei a camada de cola, colei as pedrinhas, então ela fica coladinha apenas pela parte que ela está em contato com a cola. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma camada de cola por cima, que é justamente para fazer com que a pedra ela também fique presa. É bem interessante. Se eu passar a mão aqui, eu percebo que as pedrinhas soltam. Esse coelhinho aqui eu já fiz esse processo, ele já está seco. Então eu passo a mão, ó, e as pedrinhas ela não solta de forma nenhuma. A gente fez isso na preparação das bolas de Natal. Inclusive eu vou deixar também aqui o card aqui em cima para você depois assistir e ver como a gente pode fazer esse mesmo processo na aplicação do brocal ou do glitter. Então depois você confere lá. Aqui não tem mistério. O que é que eu vou fazer? Vou dar uma camada aqui dessa misturinha que eu fiz com a cola e com a água em toda a minha peça. E aí eu vou passando meio que de levezinho aqui, ó, sem esfregar muito, para poder não soltar as pedrinhas que eu já colei aqui da primeira etapa que a gente fez. Então eu vou passando. É normal escorrer um pouquinho, porque a cola a gente diluiu. Então cuidado com a quantidade de água, não precisa ser muita. É só para quebrar mais essa consistência com a cola. Aí você me pergunta: Vitor, eu posso aplicar a cola pura? Pode, não tem problema nenhum. Eu passo, porque além de ficar mais fácil deslizar aqui em cima das pedrinhas, acaba que a gente economiza um pouquinho. E no final o processo, ou de um ou de outro, vai ficar show de bola. Então eu vou, ó, aplicar aqui em todo o meu coelhinho, colando agora definitivamente as minhas pedrinhas. Vamos nós. Taubinha aqui já sequinha da mesma forma, foi o que eu fiz. Peguei um pedacinho de juta e vou fazer a colagem dessa juta aqui na parte de cima da nossa base. Então vou usar a cola quente mesmo. Vou só me preocupar aqui de pistolar bem na pontinha, para que a cola pregue aqui bem certinho a juta. Você pode usar a cola branca, também dá muito certo. E aí eu vou apertando, esticando. O ideal é que o tecido fique bem esticadinho aqui na nossa base, certo? Vou fazer isso. Vou pregar aqui a base toda. E aqui por trás eu vou cortar a rebarba. Vou cortar bem rente mesmo com a minha base. Olha só, dando aqui um arzinho rústico. O que é que eu vou fazer agora? Pegar a passamanariazinha laranja e vou pregar, ó, ela aqui na pontinha da nossa base. Aí a nossa base vai ficar bem charmosinha. Essa passamanaria a gente usou no outro coelhinho que a gente fez. Linkando aqui uma peça na outra, gastando os materiais. Esse é o nosso compromisso aqui com o canal. Chega de ficar com sobra de material aí guardada nos nossos ateliês, nas nossas lojas. Então vamos produzir para fazer o dinheiro girar. Essa passamanariazinha é da largura da taubinha, então da minha base, então ela fica bem, dá bem certinho aqui, vocês vão ver depois no detalhe. Ela é bem bonitinha, ela tem um brilhozinho, umas florzinhas brilhosas, eu achei ela muito fofinha.
Aqui eu sempre dou um pontozinho de cola na emenda, até para evitar com que a passamanaria ela fiape, né? Ela deslize. Basezinha pronta. Coelhinho pronto. Olha só. Esse é o que a gente queria, tá vendo? O coelhinho bem dentro da base. Vem aqui pertinho para você ver os detalhes. Então, basezinha pronta. Que eu falei da passamanaria, ela bem do tamanho aqui do nosso compensado aqui na largura. A junta bem esticadinha. Aqui para você ver a proporção, ó. A base tá vendo? O coelhinho tá bem certinho dentro da base. Era isso que a gente queria. E agora a gente vai pro processo de montagem. Então vou mostrar para vocês o que é que eu tenho aqui. Vocês já viram no início, mas eu vou trabalhar, ó, com a serragem. A serragem a gente compra em lojas de pet shopping. Esse aqui é a serragem que é vendida para hamster, aqueles porquinho da Índia, ratinho da Índia, como as pessoas chamam. Então é fácil você encontrar nessas lojas especializadas. Vou trabalhar com fio de malha e com a fita xadrez para a gente fazer os acabamentos finais. Tenho aqui, ó, uns ovinhos de isopor decorados. Ele tá só pintadinho, lacinho de fita e um aramezinho pra gente dar um detalhezinho da Páscoa. E esse verde é um buchinho daquele de decoração meu, que pela idade dele o plástico ressecou, quebrou todinho, então eu juntei. A gente vai fazer uns detalhezinhos verde aqui na nossa base também. E tenho aqui um pouquinho da palha da costa pra gente dar um lacinho, deixar ele aqui mais bonitinho. O que é que eu vou fazer agora? Primeiro, vou dar uma picholada de cola aqui, ó, bem caprichada, e vou colar o meu coelhinho na minha base. Então capricha mesmo. Eu tô usando a pistola de cola quente, a do bastão grosso. Ela libera uma quantidade de cola maior do que aquela que tem o bastãozinho fino. Então, ó, dei uma pistolada bem considerada aqui. Vou centralizar o meu coelhinho e mandar ver. Vou dar uma pressãozinha para que a cola encoste lá no compensado. A junta ela é abertinha, então a cola ela vai passar pelo tecido e vai encontrar a minha madeirinha aqui da minha tábua mais embaixo. Então esse é o que a gente quer com isso, certo? Basezinha presa. O que é que eu vou fazer agora? Com a cola quente, eu vou dar umas pistoladas aqui na emenda e vou derramar cola e vou colar a serragem. Então eu vou arrodear aqui o meu coelhinho todinho com a minha serragem, dando essa ideia de uma coisinha, de uma decoração mais rústica aqui no pezinho do coelho. Vem aqui de pertinho para você ver o que é que eu tô fazendo. O segredo aqui é a gente utilizar uma pistolagem de cola assim mais generosa, tá vendo? E aí eu venho com um pouquinho de serragem, ó, jogo em cima e pressiono. Pode pressionar bem, que é para poder a serragem encostar mesmo na cola. Depois eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o excesso, e tá vendo que ela fica coladinha. Então esse é o segredo aqui pra gente colar a nossa serragem. Eu vou fazer isso aqui, ó, em todo o redor aqui do meu coelhinho. Inclusive a gente tá fazendo esse coelhinho para a temática da Páscoa, mas você pode tranquilamente utilizar ele e fazer ele mais nos tons mais neutro e utilizar ele na sua festa fazendinha, dá muito certo. Tirei o excesso e olha como ele fica coladinho.
Serragem aqui já, ó, toda coladinha ao redor. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o verdinho e vou dar uns pontozinhos. Vou fazer como se fosse um gramadozinho aqui montado. Então vou aproveitar aqui a estrutura do próprio buchinho. Se você não tem um verdinho, você pode usar uma folhagemzinha mesmo artificial. Se você não tem esse verdinho do buchinho aí. Por isso que eu sempre digo, eu acostumei a não jogar nada fora. Mesmo que às vezes a gente não consiga mais usar ele no fim principal, mas aí a gente guarda, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai e produz uma peça que a gente consegue fazer a utilização dele. Então, ó, fiz um verdinho aqui, vou fazer um verdinho aqui atrás para deixar a peça rica em detalhes. Tô aqui com os ovinhos, o que é que eu vou fazer? Vou dar diminuir aqui o arame, ele tá com arame. Esse arame é duro. Tô dando um pontozinho de cola aqui na pontinha do ovo. Aí tô dando um pontozinho de cola aqui em outro buchinho e tô ajudando a fixação aqui. Vou botar 4 ovinhos aqui na frente. Essa decoração é bem livre, certo, gente? Não se prende muito a copiar exatamente o que eu estou fazendo. Isso é só uma ideia. E olha só meu coelhinho, como tá ficando lindo. E agora eu vou fazer o laço. O laço, eu vou utilizar o fio de malha. Vou laçar mesmo aqui o pescoço dele e vou dar um laço aqui para um lado. Então eu vou medir mais ou menos aqui o tamanho do fio que eu vou precisar. E vou dar aqui 4 voltas. Eu vou fazer primeiro o laço com o fio de malha. Deixa eu virar ele pro lado de cá para ficar mais fácil a minha visualização. Aqui eu vou dar um laço comum, certo? Peguei 4 fios, tô com todos eles juntos e vou dar aqui, ó, um laço no ladinho aqui do pescoço do meu coelhinho. Circulei mesmo ao redor e aqui eu vou cortar as pontinhas. Ó. O que é que eu vou fazer? Pra não ficar o laço só de um lado, eu vou repetir o laço desse lado de cá.
Então eu vou pegar só o fio para ele ficar com visão dos dois lados. Esse vai ser o truque aqui da nossa decoração. Então eu fiz aqui, ó, 4 fios. Vou dar um laço um pouquinho menor. Mas não vou deixar o lado de cá sem nada. Porque aí, dependendo de onde eu use, eu tenho essa vantagem de usar, de ter laço dos dois lados. Então eu vou dar um pontozinho aqui de cola e vou grudar aqui, ó. Então ele ficou com laço aqui dos dois lados. O que é que eu vou fazer agora? Você acompanha o canal, você sabe que eu adoro fazer esses laços sobrepostos. Raramente eu faço o laço todo junto. Eu gosto de fazer um e sair colando. Já usei vários laços de várias fitas, várias cores, um sendo colado assim, um em cima do outro. Eu acho que fica mais, dá mais volume à peça. No visual final isso tem uma diferença boa. Então aqui eu tô fazendo um laço comum. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a fazer laço. Então depois vai lá e assiste. Vou deixar aqui na descrição embaixo. E vou fazer o lacinho menor pro lado de cá. Não vou botar olho. Vou deixar o coelhinho assim sem olho mesmo. Eu acho que ele fica mais chique. Até pensei em pintar o olhinho, mas depois eu desisti. Vou deixar essa peça meia... Fiz o lacinho aqui, ó. Vou dar um pontozinho de cola e vou pregar também aqui em cima do meu outro laço. Então olha só. Coelhinho de um lado, coelhinho do outro. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui minha palha da costa. A gente já está finalizando a nossa peça. E eu vou dar um nozinho aqui na ponta. Eu vou fazer meio que uns capinzinhos aqui pra cima. Espera aí que eu vou mostrar a vocês de pertinho para vocês entenderem o que é que eu tô fazendo. Vou dar um pontozinho de cola aqui, ó, e vou botar ele aqui pertinho dos ovos, só para dar um volumezinho a mais aqui na minha peça. Peguei aqui a palha da costa, tá vendo? Dei um nozinho. E fiz uma trufinha aqui, ó, como se fosse o capim. Ó, foi só isso. Dei um pontozinho de cola aqui, ó, no nó mesmo. E botei aqui no meio do verdinho. Só para dar essa alturinha aqui, não ficar o verdinho aqui sem nada. Então, ó. Tô aqui, ó, finalizando a minha peça. Achei que o resultado ficou maravilhoso. Ficou um coelhinho bem estiloso, rico em detalhes. É uma peça muito, muito legal do visual. Vou me organizar aqui para mostrar para vocês a peça finalizada. Peça finalizada aqui com total sucesso. Olha só como ficou lindo o nosso coelhinho. Eu amei o resultado. Uma ideia super fácil, super prática.
Esse tamanho maior, ele tem uma presença muito legal. Dá pra você usar aí, ó, na decoração da sua mesa, na decoração da sua festa. Dá pra você, ó, utilizar ele de várias formas. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, ó, deixa o comentário. Me diz aí o que você achou. Aproveita e diz de onde é que você está assistindo esse vídeo, para que eu fique sabendo até onde a gente tem chegado, tá joia? Ó, um beijo bem grande, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!